Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? E o final de semana? Bem também? Então vamos iniciar as nossas aulas da semana? Vamos? Observem a pauta. Pronto? Então vocês viram que hoje nós temos a correção do Você Aprendeu, né? Que eu passei para casa, página 86. Hoje também é a entrega da produção textual de vocês. Lembram que eu marquei para o dia 30, segunda-feira? Então, hoje vocês precisam me entregar essa produção textual, melhor, enviar essa produção textual. E também nós estaremos trabalhando o texto dramático, certo? Vamos para a nossa correção, então? Vamos? Observem a tela. Então, aqui o Você Aprendeu. Como nós chegamos ao final da unidade, sempre final de cada unidade, nós fazemos uma revisão bem breve de tudo aquilo que foi visto. Então, a primeira parte que nós vamos ver aqui é sobre o poema, né? Sobre toda a sua característica, toda a sua estrutura do poema. Então, nós temos assim, é o texto construído por palavras e organizado em versos, são as palavras, os versos e as estrofes que se escrevem, ou seja, que transmitem concretamente o estado emotivo do poeta. Estamos falando de um poema. É a voz que fala no poema, expressando seus desejos, suas emoções e seus sentimentos, cuja temática pode ser bastante variada. Aí nós estamos falando do eu lírico. Recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras, no fim dos versos e às vezes no interior dos versos. Nós estamos falando de rima. É o fenômeno criador que transforma em linguagem as emoções, os impulsos e as reações do poeta. É abstrata, pois depende do estado de espírito, do sentimento e da pressa. Nós estamos falando da poesia, isso mesmo. Movimento ou barulho que se repete. Alguns são mais regulares do que outros, que são mais perceptíveis. Estamos falando de um ritmo no texto. Cada linha de um poema pode ser apresentado com uma palavra ou um segmento de palavras. Nós temos os versos, isso mesmo. E conjunto de versos, o agrupamento de linhas poéticas em blocos. Aí nós temos as estrofes. Simples, né? Falar da estrutura do poema. A linguagem do poema é mais subjetiva. Lembra quando eu falei para vocês, quando nós estávamos falando de poema, poesia, é tudo aquilo que vinha da minha emoção e dependendo como eu estou, eu vou transmitir o meu poema, ou então dependendo como eu estou, eu vou receber esse poema. Trabalho muito a subjetividade, porque o poeta deseja expressar sentimentos. Agora nós vimos lá, na linguagem poética, o sentido denotativo e conotativo. Porque dentro da linguagem poética é que nós encontramos mais o sentido conotativo. Por quê? Porque é um sentido irreal da palavra, tá? Então, nós temos lá, sentido conotativo. É o emprego das palavras em seu sentido próprio, literal, habitual, original. E, né, como é que fala? Nossa, se vocês observarem aqui, está incorreta a resposta. Às vezes a gente encontra alguns probleminhas, não é mesmo? Então, o que vocês estão lendo aí, descarta. Não tem como eu mudar aqui, tá? Mas olha, presta atenção. Lembra que eu falei para vocês o sentido denotativo do sentido conotativo? O sentido denotativo é o sentido real da palavra denotativo, dicionário. É o sentido lá do dicionário. E o conotativo é aquele que diz respeito aos meus sentimentos, à minha subjetividade, né? Por exemplo, lembra que eu falei, sempre dou aquele exemplo da menina e da porta? A porta está quebrada. Porta aí está no sentido denotativo, no sentido real da palavra, porque eu estou falando da porta. Agora, quando eu falo a menina é uma porta, eu estou usando o sentido conotativo, porque eu não estou falando que ela tem o formato de uma porta. Estou falando que ela é meio distraída, certo? E agora aqui nós temos, quando trabalhamos sentido denotativo e conotativo, é assim, sentido conotativo é o emprego das palavras com sentido poético, figurado, traduz um modo de dizer, exige reflexão e depende do contexto, certo? Porque se eu falar que a menina é uma porta, vai ter todo um contexto para vocês entenderem por que eu tô falando que ela é uma porta, algo ela fez para eu chamá-la de porta, certo? Então eu tenho que observar isso.
E o sentido denotativo é o emprego das palavras no seu sentido próprio, literal, habitual, original, certo? Então, neste momento, não se lê isso que está escrito aqui na apostila, somente isso que a Pro explicou para vocês. Por quê? Porque aqui houve uma inversão nas respostas, certo? Mas ficou claro, sentido denotativo e conotativo. Denotativo, dicionário, sentido real da palavra. Conotativo refere-se aos sentimentos, ao contexto que é apresentado a palavra, tá bom? Sinais de pontuação. Então, nós temos lá, os sinais de pontuação são símbolos gráficos que empregamos nos textos escritos para indicar, primeiro, as pausas, as entonações e o ritmo da leitura. As orações coordenadas que não apresentam conectivo e são separadas por vírgula, certo? Simples, né? Agora vem a melhor parte. Texto dramático. O teatro entra em cena. Olha só as imagens que nós temos aqui do texto dramático. O que nós podemos observar ali? Na primeira imagem, depois observem a segunda imagem e a terceira imagem. Né? Vocês puderam observar que nós temos fantoches, não é mesmo? Além dos fantoches, nós tivemos também um lindo teatro. Vocês já foram ao teatro? Com certeza sim, né? Então, e agora vamos falar desse tipo de texto, que é o texto dramático, certo? Só que para falar desse texto dramático, eu preparei uns slides para vocês. Eu deixei tão bonitinho para vocês acompanharem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Então, observe aí novamente a mudança da tela. Então, olha só, gênero dramático ou teatral. O texto teatral ou dramático. O que ele vem falar aqui? De como são produzidos esses textos. Eles são produzidos para quê? Para eles serem encenados. E eles podem estar escritos tanto em poesia como em prosa, tá? Então, quando eu penso em texto teatral ou texto dramático, eu penso que a produção dele é feita para que as pessoas encenem esse texto. E tanto escrito na poesia, né, que são versos e estrofes, como em prosa, que é aquele texto em parágrafos, tudo bem? Foi colocado aqui também a importância de nós sabermos que essas peças de teatro, elas são escritas por dramaturgos, certo? Então, nós não falamos escritores, nós falamos dramaturgos. Quem escreve essas peças teatrais são os dramaturgos, e que são dirigidos por produtores teatrais, certo? E é claro que pertence ao gênero narrativo. E o texto teatral é importante que nós sabermos que, como o texto narrativo, ele apresenta um enredo, ou seja, a história, né, que ele precisa apresentar, os personagens. Para que exista um enredo, precisa existir os personagens ali, o tempo, quando acontece, o espaço, né, que pode ser dividido em atos. Aí, quando eu falo no texto teatral que o espaço pode ser dividido em atos, porque, por exemplo, abre a cortina, tá lá a menina conversando com o pai na sala. Terminou aquela cena, aquele ato, fecha a cortina. Abre a cortina novamente, já aparece a moça na cozinha conversando com a mãe. Por isso que nós falamos que são atos, né, dentro do texto teatral que nós temos. Depois aqui fala que nós temos, falando de um texto teatral, tem características peculiares, né, que se distanciam um pouquinho de outros tipos de texto. Por quê? Porque ela tem a função de encenar. Quando eu falo de texto teatral, a principal função do tema teatral é a encenação dos seus personagens, certo? Apresenta também o diálogo entre as personagens, para que exista, né, o texto teatral apresenta um diálogo entre elas, e algumas observações no corpo do texto, que é o espaço, o ato, personagem, as rubricas, né, de interpretação de movimento que acontece ali naquele momento que está acontecendo a cena. Já os textos são produzidos para serem representados e não contados. Não é uma contação de história, é uma representação. Geralmente não existe um narrador, fator que difere dos textos narrativos. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade, na Grécia Antiga. Eles possuem uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia todo. Vocês já imaginaram? Ficar lá esperando o momento da encenação, às vezes passa o dia todo esperando para ver a apresentação do teatro. Agora nós temos as características do texto teatral. Quais são?
textos encenados. Lembra que eu já falei para vocês que esse tipo de texto foi feito para ser encenado? Gênero narrativo. Por que eu falo um gênero narrativo? Porque apresenta personagens, apresenta o enredo, o espaço, o tempo em que a história acontece. Então, está no gênero narrativo. Diálogo entre os personagens. Bom, se eles vão encenar, eles vão dialogar entre si. Então, temos o diálogo. Discurso direto. Se o diálogo é entre os personagens, que tipo de discurso que nós usamos? O discurso direto. Atores, plateia e palco, né? Então, eu preciso lá dos atores que estarão encenando, né, toda a minha peça, a plateia, né, que estarão assistindo, e o palco onde esses atores estarão encenando. Cenário, figurino e sonoplastia. Bom, o cenário é como é montado ali, né? O figurino é como é montada a mobília e tudo mais, dependendo do ambiente, do espaço que eles querem representar ali. O figurino é a vestimenta dos seus personagens, que tem que estar adequadamente, né, ao que eles estão representando ali. A sonoplastia, que é o som, né, que chega, às vezes eles querem colocar o som de uma porta abrindo, então a sonoplastia ela vai estar trabalhando em cima disso também. A linguagem corporal e gestual, porque naquele momento ali no palco, o ator ele precisa ter essa forma de se comunicar com o público, não somente através da voz, né, mas através dos seus gestos, da sua forma de se colocar em cima do palco. E a ausência de narrador. Nós sabemos que numa peça teatral nós não temos um narrador, né? São os seus personagens que chegam e encenam a peça. Agora, falando sobre linguagem teatral. A linguagem teatral é expressiva, dinâmica e dialógica, né? Então, para que chame a atenção corporal e gestual. Então, para chamar a atenção, eu preciso ter aquela linguagem dinâmica, que as pessoas se prendem ali quando eu estou falando, no meu corpo, os gestos, a forma que eu estou fazendo ali, tudo isso tem que prender a atenção do meu telespectador. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Toda a história, nós sabemos, todo enredo, ele precisa de algo que as pessoas fiquem esperando a sua finalização para ver o que vai acontecer. Senão, é claro, não vai prender a atenção do seu público, certo? E observe que, em grande parte, a linguagem teatral é dialógica, né? Eles se comunicam assim. No entanto, quando a encenação por somente um personagem é chamado de monólogo, onde expressa pensamentos e sentimentos da pessoa que está atuando, certo? Então, nós temos, né, toda essa linguagem teatral que é dialógica, mas também, que estão conversando entre si, mas nós também temos o monólogo. Monólogo é como quando vem apenas uma pessoa encenar a sua peça, então somente ela está falando. Por isso que fala mono de um, monólogo. Elementos da linguagem teatral. Tempo, espaço e personagens. Então, no tempo, o tempo teatral é classificado em tempo real, que indica ou dá representação. Tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados. E o tempo da escrita, indica quando foi produzida a obra, certo? Então, quando nós falamos de tempo numa peça teatral, é isso que nós precisamos prestar atenção. Que é o tempo real, que é o momento da apresentação, né, que está acontecendo ali. O tempo dramático, que é dentro da história, aquela história, a trama que eles vão apresentar aconteceu na Grécia, né? Então, aí já é o tempo dramático dentro da minha história. E o tempo da escrita, porque em determinada época, né, o dramaturgo ele escreveu a sua obra, certo? O espaço é chamado espaço cênico, determina o local em que será apresentada a história. Então, aquele ali é o espaço cênico. Já o espaço dramático corresponde ao local que serão desenvolvidas as ações dos personagens, né? Lembra que eu falei dos atos que vão mudando ali, dependendo onde o personagem vai se encontrar dentro da história? Então, esse é o quê? É o espaço dramático. E os personagens? Segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, e personagens secundários e figurantes, certo? Como nós temos aí no nosso texto narrativo. Estrutura dos textos teatrais. Então, nós temos o texto principal,
que apresenta a fala dos personagens. Monólogo, como eu falei para você, quando apenas tem um personagem que está falando. Um diálogo, quando os personagens dialogam entre si. E apartes. Apartes é quando o personagem conversa com a plateia. Então, isso recebe o nome de apartes. E o texto secundário, que inclui o cenário, figurino e rubricas. Esse texto secundário é aquele texto escrito, né? Porque para chegar a uma apresentação a qual nós vamos assistir, foi feito todo um processo antes dele. Então, teve todo um texto escrito. E nesse texto escrito, nós chamamos de texto secundário. Quando produzidos, são divididos em maneira linear, né? Então, primeiro, introdução ou apresentação. Foco na apresentação dos personagens, espaço, tempo e do tema. Daí vem a complicação, que é o que? O conflito. Determina as peripécias da peça teatral, né? O que está acontecendo lá é a complicação. O clímax, como todo texto narrativo, é um momento de maior tensão, que pode mudar todo o final da história. E o desfecho é o desenlace da ação dramática. Nós temos alguns principais gêneros teatrais, que são a tragédia, a comédia e a tragicomédia. Então, vocês sabem o que é a tragédia, até mesmo pela imagem dá para vocês verem. A comédia, todos nós sabemos muito bem. E a tragicomédia é quando existe uma junção da tragédia com a comédia, tragicomédia. E aqui vocês têm as atividades do Interagir no Contexto, da página 96 a 98, certo? Aí, gostaram de conhecer um pouquinho sobre o texto dramático? A linguagem poética, a linguagem teatral, desculpa, certo? Então, texto dramático, linguagem teatral, ok? Façam as atividades e na próxima aula estaremos corrigindo. Até mais!